Olá pessoal, aqui é o professor José Geraldo novamente, do Mackenzie, e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Excel. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, uma ferramenta extremamente útil que o Excel nos oferece. Nós vamos falar sobre as tabelas dinâmicas. Muito bom. Para que serve uma tabela dinâmica? Uma tabela dinâmica serve para a gente interagir com um grande volume de dados e dar respostas a questões do nosso negócio. Né? Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui nós temos uma tabela já importada, uma tabela estruturada. Por que estruturada? Porque você vê que as colunas estão certinhas aqui, ó, coluna data, dia da semana, dia, mês e anos. Tá tudo certinho aqui, estruturadinho, bonitinho esses dados. E veja que o volume de dados é muito grande. Eu tenho aqui aproximadamente 19.737 linhas, uma tabela com mais ou menos 8 colunas. Então são muitos dados. E eu posso ter uma série de perguntas que eu queira responder, né? Eu posso querer saber qual foi o meu faturamento de um mês, de um determinado ano, de um determinado estado ou de uma determinada região. E o Excel, então, ele nos ajuda nesse sentido. Como é que a gente faz uma tabela dinâmica? Lembra que quando eu tenho uma tabela, como essa daqui, que está formatada como tabela, em qualquer lugar que eu tiver, aparece aqui o guia design da tabela, né? Se eu tiver fora, não aparece a guia design da tabela. Se eu tiver dentro aqui, se eu for aqui em inserir, ele vai aparecer aqui logo no primeiro grupo do inserir, tabela dinâmica. E eu tenho dois tipos, eu tenho aqui tabela dinâmica e eu tenho tabelas dinâmicas recomendadas. O que são as tabelas dinâmicas recomendadas? O Excel, ele já analisa onde você está aqui dentro e você pede para fazer uma tabela dinâmica recomendada, ele já vai imaginar quais são algumas perguntas que você possa fazer e já traz elas prontas para você. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em tabela dinâmica recomendada, veja, ele já selecionou toda a minha área, as minhas 19.700 e tantas linhas, e já trouxe algumas respostas. Soma de vendas por estado, somas de venda por região, somas de venda por dia, são alguns modelos, né? Então aqui vamos pegar essa aqui, ó, soma de vendas por região. Ele já traz essa visualização para mim e quando eu dou um OK, o que ele vai fazer aqui embaixo? Ele vai criar uma nova planilha com essa visualização da tabela dinâmica. Vamos lá. Tá vendo só? Aqui ele está mostrando para a gente aonde que estão esses campos da tabela dinâmica, né? Vejam que os campos da tabela dinâmica são justamente os campos que estão aqui os cabeçalhos da minha tabela, né? Então, se eu for aqui, esses são os cabeçalhos. E aqui são os dados que eu tenho. Então veja que eu já tenho várias respostas. E a importância da tabela dinâmica é que ela permite que você tenha algumas respostas muito rápidas. Aqui eu estou vendo, por exemplo, a venda total, né? A minha tabela aqui, como a gente vê, ela tinha 2 anos, né? 2015, 2016, e ele está me dando aqui o total de vendas. Olha, se eu quisesse saber esses totais por anos, era só eu arrastar aqui dentro para a coluna, ele já me dá a resposta, 2015, 2016 e o total geral. Se eu quisesse saber, por exemplo, dentro de Centro-Oeste, que vendeu 14.453.000 em 2015, se eu quisesse ver quanto cada estado do Centro-Oeste ajudou nessa venda, eu pegaria o campo estado e arrastaria aqui, ó, tá vendo? Para dentro de região, em linhas embaixo de região. Olha só. Ele automaticamente me deu essa resposta, né? Outra coisa importante que a gente pode fazer aqui, ó, os dados aqui estão detalhados, né? Dentro das regiões pelos estados, como a gente está vendo aqui. Eu posso fazer o que nós chamamos de roll-up, que é resumir esses dados apenas por região. Toda vez que a gente resume os dados, né, ou seja, eu vou para um nível superior, como esse daqui, a gente está fazendo um roll-up ou um drill-up. E quando eu quero detalhar esses dados, aqui está uma síntese, eu quero ver ele detalhado, né? Eu posso fazer o que nós chamamos de drill down. O que é um drill down? É um detalhamento, né? Se eu tivesse outros níveis aqui, eu ia poder continuar vendo. Então, eu estou fazendo aqui, eu estou detalhando os estados, eu estou fazendo um drill down nessa minha tabela, ok? Outra coisa extremamente importante que a gente precisa aprender a fazer numa tabela dinâmica é que a gente pode também colocar filtros,
né? Então eu posso chegar aqui, por exemplo, se eu não quiser um campo estado, eu posso tirar o campo estado simplesmente fazendo, arrastando para fora, ou se eu tivesse com o estado aqui embaixo, eu também posso simplesmente desmarcar o campo estado, ok? Vamos pensar que eu vou colocar agora vendas por região e eu vou colocar isso por mês. Vou colocar, tá vendo, um mês por baixo. Então eu vou ver quanto que o Centro-Oeste faturou mês a mês. Lembra? Se você somar tudo isso daqui, você vai conseguir descobrir aqui, ó, que a venda bateu 14 milhões, né? Eu estou selecionando todos esses dados aqui, dá 14 milhões 453 mil, que é o que está aqui, né? E mais bacana ainda, que aqui a gente tem, né, o faturamento mês a mês por região, mas eu posso querer comparar os faturamentos de janeiro de todas as reuniões. Aí é só você inverter isso daqui, ó. É só você colocar o mês acima da região, tá vendo? Aí eu tô vendo que o faturamento no mês de janeiro foi de 12 milhões, etc. E aqui quanto cada região ajudou no contribuiu no faturamento de janeiro de 2015, por exemplo, né? Aqui nós estamos vendo todos os estados, mas se a gente pegasse o campo estado, a gente poderia trazer ele para filtro, né? E aí você vai ver que cria aqui uma abordagem para você poder filtrar. Imagina que eu quisesse ver apenas a venda do estado de São Paulo. Então, tá vendo? Eu venho procurar para cá e vou procurar onde está São Paulo, simplesmente marco São Paulo aqui, dá um OK, e eu vou saber minhas vendas, né, mês a mês do estado de São Paulo. Se por acaso eu quisesse ver mais de um estado junto, tá vendo? Aqui a gente usa isso aqui porque a gente marcou um estado só. Mas se eu quiser selecionar vários itens, né? Vamos supor, vou desmarcar São Paulo, eu quero aqui Alagoas, Bahia e Ceará, por exemplo. Eu junto três aqui e eu vou ver o faturamento desses três estados aqui. Se eu não quiser mais esse filtro, eu simplesmente desmarco aqui e ele volta a ter esses dados, né? Outra coisa que a gente também pode filtrar é usando esses campos da tabela. Por exemplo, imagine que eu queira ver o primeiro trimestre do ano de faturamento. Eu poderia chegar aqui do lado, quando a gente clica nessa setinha para baixo, a gente vai ver que a gente tem a possibilidade, fazer de novo, aqui quando você vem aqui na setinha, você tem a possibilidade de selecionar os meses. Vamos supor que eu queira janeiro, fevereiro e março. Toda vez que eu quiser filtrar, eu vou olhar por aqui e eu vou estar filtrando esses dados aqui, ó, somente janeiro, fevereiro e março, ok? Para terminar, duas coisas importantes que você precisa saber é como a gente formata esses campos, né? Eu estou vendo esses campos aqui, então eu posso, uma coisa importante, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu posso vir aqui numa opção que chama configurações de campos de valor. Essa configurações de campos de valor, ela me dá a opção de fazer três coisas importantes. A primeira coisa importante é que eu posso definir o formato do número. Aqui já está bonitinho, né, em número, mas de repente eu posso chegar naquela tela que a gente já conhece de formatação, né? Eu posso falar que eu quero moeda e que eu quero 100 casas decimais, por exemplo, e aí quando eu fizer isso, né, eu dou um OK e ele vai formatar mais um OK e ele formata aqui. Então toda vez que eu quiser formatar, eu tenho que clicar aqui e ir em configuração de campos de valor, formato do número e escolher. Vamos supor que eu queira número, vamos supor que eu queira 100 casas decimal, separador de milhar, eu dou aqui um OK e um OK e ele vai colocar aqui. Outra coisa, esse mesmo, a gente pode vir por aqui também em somas de vendas e a gente pode vir procurar aqui também a configurações de campos de valor, que eu também vou ter aqui essa mesma configuração de campos de valor. Se eu quiser botar aqui, por exemplo, 2 aqui, ele vai ficar com duas casas decimais como a gente quis. Primeira coisa. Segunda coisa é que aqui a gente está fazendo a soma das vendas, né? Mas a gente também pode vir aqui em configurações de campo de valor. Outra função importante é que eu posso escolher o tipo de cálculo que eu quero usar. Pode ser a soma, mas eu poderia ter escolhido a contagem. Por exemplo, isso aqui são vendas, eu posso contar quantas vendas aconteceram para chegar nesse valor. Quando eu dou um OK aqui, tá vendo? 124 vendas, 120. 93, 112 em 2015, 2016, no mês de fevereiro, assim. Como eu poderia ter escolhido outras opções aqui nesse configurações de campos de valor, em como mostrar esse campo, né? Eu poderia vir aqui e escolher a média, o máximo, mínimo, produto, vários outros. Vamos voltar aqui para a soma para a gente entender. E ele faz isso. E a terceira coisa importante de uma tabela que a gente pode mexer aqui também, que é importante, é que aqui em configurações de campos de valor, você pode ver como é que você quer mostrar os valores.
né? Então, por exemplo, eu posso querer mostrar esse valor, toda vez que estiver sem cálculo, ele vai estar naquele campo que você escolheu, a soma, a média, etc. Mas quando você vier aqui, por exemplo, eu posso escolher total, porcentagem total de colunas. O que ele vai fazer? Ele vai ver quanto que cada uma dessas vendas, né, me ajudou, correspondeu a participação delas no total da coluna. Quando eu dou um OK aqui, ó, o que ele fez, tá vendo? Eu vou saber que o mês de janeiro contribuiu com 34,59, de fevereiro 30,74, março 34,67 para dar esse 100%. E que, por exemplo, no Sul, em janeiro, contribuiu com 5,60, em 2015 assim por diante. E aqui você tem várias opções que servem para você dar respostas ao teu modelo de negócio. Eu vou fazer um outro exercício depois que vai mostrar para vocês como é que a gente faz as respostas, né, para se colocar isso. E aqui a gente, quando você não quiser ver porcentagem ou não quiser ver essas respostas, né, você vem aqui mostrar valores como você volta ele para sem cálculo, que ele vai voltar o valor total aqui. Última coisa que eu queria mostrar, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês como faz respostas, né? Como a gente pode responder várias perguntas com isso, é que eventualmente você pode, né? Quando você sai aqui, some aquela tabelinha que está aqui. É só você voltar para dentro da tabela dinâmica que elas reaparecem. Mas o que pode acontecer é que você, sem querer, você pode fechar isso daqui, daí você sai, quando você volta, você fica meio perdido, né? Do mesmo jeito que as outras que a gente mostrou, as outras, a tabela que a gente tem outras guias, quando eu estou dentro da tabela dinâmica, também aparece para mim aqui duas guias novas, a de análise de tabela dinâmica e o de design. Se eu estiver fora não aparece, se eu estiver dentro ele aparece. E dentro aqui de análise de tabela dinâmica tem um campinho chamado, um grupo chamado mostrar. Basta você clicar aqui em lista de campos que ele volta a aparecer para você, né? Aqui também dentro da tabela dinâmica a gente pode dar um nome para essa tabela dinâmica, basta você vir aqui e você colocar o nome dessa tabela dinâmica, soma de vendas, por exemplo, ela vai passar esse nome, e você pode mudar o layout da sua tabela dinâmica aqui no campo design. Você pode escolher, por exemplo, qualquer um desses tipos que tem aqui, né? E ele vai formatar para você o tipo que você quiser. Por exemplo, tá vendo? Você vai escolhendo aquele que você quer, e você pode também aqui escolher botar, por exemplo, linhas em tiras, né? Ou colunas em tiras, você escolhe como que você quer fazer. Dependendo do layout que você pega, ele vai ficar mostrando. Deixa eu pegar um que fique mais aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você pode tirar as linhas em tiras, você pode colocar as linhas de tira, né? Bom, essas são as grandes funções, ele é muito interessante. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode responder questões de negócio, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Até a próxima, um abraço.